Bom dia, feliz sábado. É muito bom estar na casa de Deus novamente, né? Muito bom estarmos juntos. Minha esposa costuma dizer assim para mim: você é como aquele ditado, né? Você acorda cedo para se atrasar com calma. E hoje foi um daqueles dias. Estive ocupado finalizando a mensagem e não consegui participar da escola sabatina, mas estamos aqui, graças a Deus. É triste saber que o nosso querido irmão Pagani descansou, o Senhor, mas nós temos uma esperança da breve volta de Jesus. E é com essa esperança que a gente precisa proclamar a mensagem, ainda que os tempos sejam difíceis. E eu quero novamente fazer uma prece ao nosso Deus, intercedendo por um outro amigo, não de todos, talvez alguns conheçam, mas é um irmão querido que já veio pregar aqui, acho que umas 2 vezes, e nós tentamos contato com ele para ele vir cantar. E descobrimos que ele está internado, é o Jonas, aqui de uma igreja próxima a nós, Jardim Campanário. Então eu vou me colocar de joelhos, você sinta-se à vontade, ficar em pé, sentado de joelhos, mas eu queria novamente fazer uma oração e interceder por este irmão que está com uma situação bem delicada, internado no hospital, tá bom? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai que habita nos altos céus, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós somos tão pequeninos, Pai, diante da Tua ilustre e augusta presença. Nós queremos Te agradecer pela vida e agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado com a Tua mão poderosa nestes tempos tão difíceis pelos quais nós temos passado. Querido Deus, o nosso coração se entristece quando recebemos notícias como as que recebemos hoje pela manhã. Mas nós lembramos que a Tua palavra, Tua bendita palavra, ela coloca no nosso coração a esperança da volta de Jesus, momento no qual todas estas primeiras coisas, o império da morte e do pecado passará. Nós queremos, uma vez mais, entregar a família Pagani nas Tuas mãos e queremos agora, de uma maneira muito especial, interceder pelo nosso irmão Jonas. O Senhor sabe a condição dele, o Senhor sabe que ele é um homem valoroso, um homem que dedica o seu tempo e os seus talentos na Tua obra, mas está fragilizado, Pai, devido à Covid e alguns outros problemas de saúde que ele tem. Toma o Teu servo nas Tuas mãos, Senhor. Toma a família dele nas Tuas mãos. Sua esposa, sua filhinha, sua sogra, enfim, todos que estão acompanhando neste momento de convalescença, que o Teu Santo e Bom Espírito possa acalmar o coração deles e lhes dar segurança da Tua proteção e amparo. Pedimos que o Senhor o restabeleça a saúde, mas sabemos que a nossa visão é limitada. Portanto, submetemos este pedido à Tua vontade, Pai. Seja feita a Tua vontade na vida deste Teu servo. Mas nós, como humanos, como pessoas que gostamos e amamos este nosso irmão, Te pedimos, cuida dele, Senhor. Restabelece a saúde dele. Imploramos esta bênção, não porque haja méritos em nós, mas reconhecendo a nossa pequenez e a nossa pecaminosidade, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Na semana passada, o Eliseu esteve aqui, trazendo a mensagem, e uma mensagem dura, né? Uma mensagem difícil, mas uma mensagem importante para nós. Na semana passada ele falou sobre Apocalipse capítulo 13, onde nós encontramos 2 bestas, né? E ele explanou para nós o que significa cada uma dessas bestas. E é lógico que o tema ele é muito grande. E é difícil da gente explorar tudo aquilo que é necessário em pouco tempo que a gente tem aqui.
E depois que eu saí do culto, eu fiquei pensando, Senhor, será que ainda a gente não poderia explorar um pouco mais a mensagem que está ali no capítulo 13 de Apocalipse, de maneira que o nosso pensamento se expanda e de modo que a gente compreenda o tempo em que a gente está vivendo? E aí, o Senhor me tocou durante a semana e nós vamos dar continuidade, ou vamos pelo menos tentar dar continuidade ao estudo que foi iniciado a semana passada. Tá certo? Para isso, eu queria primeiro recapitular de forma rápida o que nós tratamos na semana passada. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13. Você que está em casa nos acompanhando aí pela internet, também, por favor, não deixe de acompanhar na sua Bíblia, né? Não só ouve, não. Pega aí a sua Bíblia, abra aí no seu smartphone, no seu tablet, onde você achar mais adequado, e vamos ler a palavra do Senhor, não é isso? Queria pedir para o Maurício colocar para mim, por favor, a transparência. E ficou bem transparente mesmo, né? Mas eu acho que a gente consegue enxergar, né? Quem está acompanhando pela internet vai conseguir enxergar um pouquinho melhor. Se você tiver alguma dúvida, quiser analisar novamente esses textos e tal, vai ficar gravado no YouTube, então vai ser bem legal que você vai poder assistir mais de uma vez, tá bom? Mas uma rápida recapitulação. Nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 13, verso 1, que João viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então tem muita coisa nesse versículo aqui, e aí eu fiz um quadro, um resumão, para que a gente conseguisse entender o que está escrito ali. Eu vou pedir o ponteiro só para colocar o infra ali, para a gente ir acompanhando. Eu não vou passar não, tá bom? Prometo. Muito bem. A gente tem o seguinte, Apocalipse 13, verso 1 e 2. Uma besta que sobe de um lugar. Que lugar é esse? Rapidinho. O mar, certo? Mar em profecias, o Eliseu ensinou a gente a semana passada, que significa povos, multidões, nações. Onde que isso está escrito, Peter? Bom, você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse 17, você vai ver que mar significa povos. Beleza? Ok. Esta besta, que significa um reino ou um poder. E aí, por que eu falo que a besta significa um poder, né? Um rei, um reino? Porque é o que está escrito lá em Daniel 7:17. Lá em Daniel 7:17, vocês vão perceber que Apocalipse 13 e Daniel 7 são capítulos paralelos. E a gente tem muitas coisas que um capítulo completa o outro. Então, se você ler alguma coisa em Apocalipse que você não compreende de forma adequada, você vá lá ao capítulo de Daniel, que você vai conseguir entender. Muito bem. Tá falhando um pouquinho, mas a gente já resolve isso. Então, besta, em profecia, significa rei ou poder. Ok? Esta besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esse parece um tema assim, muito difícil, mas olha, vamos com calma, devagarinho a gente consegue entender e chegar ao objetivo da mensagem. Se você olhar todos os grandes impérios mundiais, você vai perceber que o quarto império é o Império Romano, o império da Roma pagã. Logo depois de Alexandre o Grande ter dominado grande parte do mundo conhecido naquela época, parece que 3 de seus generais, depois da sua morte, começaram a governar. Só que houve muita briga, muita rixa, e o Império Grego ele acabou se enfraquecendo. E aí os romanos conseguiram conquistar e conseguiram aí a hegemonia do mundo. Então esta Roma pagã
define ou consegue descobrir que essas 7 cabeças e 10 chifres é Roma pagã? Bom, é só você ir para o capítulo anterior. A gente está no capítulo 13, vá para o capítulo 12. Obrigado, Regi. E Maurício também, né? Tá ali na mesinha. Vá para o capítulo 12 de Apocalipse e você vai perceber que este quarto império, ou este animal que tem 7 cabeças e 10 chifres, nada mais é do que Roma pagã. Perceba que este mesmo animal ele é descrito em Daniel no capítulo 7. Então, Daniel vê 4 animais, ele fala assim, os 3 primeiros, eles são parecidos com animais que a gente conhece, mas o quarto ele é terrível. Né? É um animal que ele não conseguiu descrever, porque tinha 7 cabeças, 10 chifres, quer dizer, que coisa louca é essa, né? Então, o paralelo que nós temos é Apocalipse 12, 3 e 4 e Daniel 7, 24. Até aqui, todo mundo comigo? Vamos lá, a gente só está recapitulando, hein? Aqui diz que João viu este animal e que ele era parecido com leopardo, urso e leão. Olha que coisa interessante, porque quando você vai lá no capítulo 7 de Daniel, Daniel vê esses mesmos animais, só que numa ordem inversa. Primeiro ele vê o leão, que simboliza Babilônia. Depois ele vê um urso que fica em pé, um dos seus lados é sobressalente, que simboliza a Medo-Pérsia. E depois ele vê um leopardo, que simboliza a Grécia. Leopardo por causa da velocidade e tal, e a gente sabe que o Império Grego ele avançou com muita velocidade. Então perceba que o animal que João está vendo é um animal fundido. É uma fusão desses 3 animais que o Daniel também viu. Por que isso, gente? Porque o Império Romano é uma continuidade desses 3 impérios que vieram antes. Só que com um poder, e eu estou falando de Roma pagã, Roma civil, tá bom? A gente precisa fazer essa diferença, Roma pagã. João listou os mesmos animais descritos em Daniel 7, porém em ordem inversa, ou seja, esse terrível animal representa o 4º império mundial descrito em Daniel. E aí você fala assim, mas esse negócio é a história de adventista, né? Porque é muito cômodo falar pra gente que é Roma. Bom, se você pegar o seu celular e der um Google, passa pro próximo para mim, por favor. Você dá um Google no seu celular e fala assim, coloca lá, veja quanto duraram as principais civilizações e impérios que passaram pelo planeta, desde o começo. Olha o que vai te trazer. Babilônios, egípcios, esses 2 a gente tem na Bíblia, hein? Maias, os maias a gente não tem na Bíblia porque é aqui do Ocidente, né? Aqui não é do Oriente, a Bíblia a gente sabe que é do Oriente Próximo, Oriente Médio. Gregos, romanos e astecas. Olha que coisa fantástica. Então a história comprova que esta explicação da profecia bíblica, ela é real. Dá mais um clique para mim. Perceba que os romanos estão logo após os gregos. Então, na sucessão histórica dos impérios mundiais, nós encontramos os romanos. Ok? Perfeito. Vamos para frente então, Maurício, por favor. Esse verso 1, ele tem um link especial com o verso 5. Então, o primeiro verso 1 de Apocalipse 13 fala que ele viu a besta subindo do mar. Esta é a fase de Roma pagã. Mas pula para o verso 5 e vamos ler o que está escrito lá. Olha o que diz. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante 42 meses. Olha, vamos pensar um pouquinho, né? Quando a gente está estudando a palavra de Deus, nós precisamos usar a nossa mente para compreender o que ele quer nos revelar. Roma pagã agia no âmbito de conquista territorial. O que isso tem a ver com falar, proferir arrogâncias e blasfêmias? Não tem nada a ver, percebe? Porque um embate bélico entre 2 nações para a conquista de poder não tem a ver com blasfêmia, que é falar contra
Deus. Então Roma passa por uma fase de transição. No versículo 1 do capítulo 13, nós temos Roma pagã. Mas no versículo 5, perceba que já há uma transição para Roma cristã. Percebeu aí a nuance? É muito difícil quando você está lendo de forma rápida você perceber isso. Por isso que a gente está fazendo bem pausadamente para que a gente chegue aonde a gente precisa. Passa mais um para mim, Maurício, por favor. Apocalipse 13, verso 5, fala então que foi-lhe dada uma boca que proferia o quê? Arrogâncias e blasfêmias para agir durante 42 meses. E aí também é um negócio difícil, porque número na Bíblia você não, pelo menos na profecia aqui, você não interpreta como você lê, e aí a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade, mas vamos com calma. Próximo. 42 meses. O que simboliza esses 42 meses? Quantos dias tem o mês? Depende. 30 ou 31. E tem mês que tem até 28. E tem mês que tem 29. Mas nós estamos estudando um livro que é um livro judaico. Lembram-se disso? Por ser um livro judaico, você precisa entender quantos dias tinha ou tem o mês judaico. E o mês judaico não tem esse negócio de 30 e 31. O mês judaico tem 30 dias. Então, quando você faz 42 meses vezes 30 dias, quanto que dá? 1.260 anos. Olha que curioso. Porque esse número, 1.260, pode passar, é um número que a gente encontra onde? No capítulo anterior. Apocalipse 12, verso 6, fala também desse período. 1.260 anos. Quer ver? Vamos dar uma lida rápida aí? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Perceberam? Existe um paralelo entre este número e o número repetido, né? Uma vez que é o mesmo assunto, o número repetido no Apocalipse capítulo 13. Beleza? Tudo certo até aqui? Então vamos para frente. Um detalhe, né? Para que a gente entenda esse princípio que eu estou usando aqui, que a gente chama em teologia de princípio dia-ano, você precisa entender que lá em Números, no capítulo 14, verso 34, e também em Ezequiel, capítulo 4, verso 7, nós temos Deus dizendo assim, olha, eu, quando falo em profecia, em dia eu quero dizer ano. Ok? Então lá você vai ter, baseado na Bíblia, esta interpretação. Não dá para pegar esses 42 meses e achar que é mês literal. Não vai dar certo no calendário bíblico. Então você precisa usar o princípio de ano. Ok? Próximo, por favor. Ainda fazendo um paralelo com Daniel capítulo 7, a gente percebe que este poder que começou de forma civil, de forma governamental, estadista e tal, forma humana, ele faz essa transição, porque olha só o que Daniel 7:25 ele diz, proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E tem até traduções que dizem os tempos da lei. Olha, a gente está quase chegando no assunto principal do nosso estudo hoje. Mas perceba que há uma transição, ok? Próximo, por favor, Maurício. Nós falamos também sobre uma segunda besta. E esta segunda besta é a que está lá em Apocalipse 13, verso 11, que diz assim, vi ainda outra besta emergir da terra. O povo da internet está falando mais alto que vocês, hein? Vi uma segunda besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, nós precisamos de novo fazer um quadrozinho ali, resumo, para dizer que terra em profecia quer dizer lugar deserto. Se água é lugar povoado, terra quer dizer lugar deserto. Ok. 2 chifres. Esses 2 chifres, percebam que eles não têm diademas, eles não têm coroas,
como os chifres da primeira besta. Então, quer dizer, não tem nada a ver com um rei, com um príncipe e mesmo com o papado. Esses dois chifres, eles têm a ver com liberdade civil e liberdade religiosa. Os dois pilares sobre os quais os Estados Unidos da América foram fundados. Os pais fundadores, eles fugiram da Inglaterra, por quê? Porque não tinham liberdade civil nem religiosa. E eles vão lá para os Estados Unidos da América, para a América do Norte, na época, para a América do Norte, fugindo desta falta de liberdade. Tanto é que quando a gente vai falar sobre os Estados Unidos e, enfim, os locais ali de turismo, um dos principais é a Estátua da Liberdade. Por quê? Porque os fundamentos desta nação seriam estes: liberdade civil e liberdade religiosa. E também não precisa a gente forçar muito o entendimento. Se vocês perceberem os últimos acontecimentos lá nos Estados Unidos, vocês verão que eles estão sendo muito criticados porque nesta transição Trump-Biden, Trump não queria largar o osso, não quer ainda, né, largar o osso. E eles estão questionando, mas cadê a democracia desse país? Cadê a liberdade que nós pregamos tanto? Percebe? Terra da oportunidade, né? Então, os Estados Unidos da América estão aqui representados nesta besta que emerge da terra. Mas aí no próximo slide, e agora você vai se mexer um pouco, pega a sua Bíblia de novo, abre em Apocalipse 13, agora a gente vai ler junto. Não coloquei na tela de propósito para a gente ler, né? Apocalipse 13, versos 16 e 17, diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o tema do estudo hoje, que eu queria finalizar o capítulo 13, é a marca da besta e o selo de Deus. Porque não faz sentido nós entendermos tudo aquilo que entendemos sobre a primeira besta e a segunda besta, se nós não entendermos o final deste capítulo, que fala sobre a marca. A marca. Mais um slide. Apocalipse 13, 16 e 17 fala sobre certa marca. Certa marca. E aí, para que a gente consiga compreender a marca da besta, nós precisamos entender como que ela opera. Qual que é o modus operandi. Tem uma colega, eu já contei para vocês isso, uma colega de trabalho, que ela sempre fala assim: nós somos pessoas de hábito. Nós somos pessoas de hábitos. Porque o nosso cérebro, ele foi construído para que a gente faça as coisas da forma mais fácil possível e com o menor trabalho. Então, um hábito vai fazer com que você faça as coisas mais rápido, mais agilmente e que você não tenha tanto trabalho. Certo? A besta que nós estamos estudando aqui também tem uma forma de fazer as coisas. Tem um modus operandi. E qual é o modus operandi da besta? Bom, vamos voltar ao Éden. Aqui nós temos a imagem de Eva pegando o fruto, que não necessariamente é uma maçã. Aliás, não é uma maçã, a Bíblia não fala isso, né? Mas por que Eva pegou o fruto? Porque ela foi tentada, certo? Obviamente. Mas como é que foi a tentação que foi apresentada a Eva? É verdade que Deus disse que você pode... Não foi assim que Satanás fez? É verdade que Deus disse para você comer de todos, inclusive desse daqui? E ela percebe, ela fala, não, a gente pode comer de todos, menos desse daqui. Então perceba que o inimigo ele usa a própria palavra de Deus
para enganar. E aí no próximo slide a gente vai ver que o modus operandi do inimigo é a contrafação. Sabe por quê, gente? Se no ano de 2018, 2017, 2016, eu chegasse para vocês e falasse assim, quem quer uma nota de R$200? Quem que ia levantar a mão? Ninguém, porque a nota não existia ainda, certo? Porque só se faz algo falsificado de algo que é original. É lógico. Vocês já ouviram o ditado? Mas é mais falso que nota de R$3. Por quê? Porque não existe nota de R$3. Então, para que haja o falso, tem que haver o verdadeiro. Certo? Então, o modus operandi do inimigo, ou a forma de agir, a estratégia do inimigo é a contrafação. Não é um termo que a gente usa corriqueiramente, mas é fácil. Contrafação quer dizer fingimento, simulação, disfarce. É a falsificação de produtos, valores, assinaturas, de modo a iludir a sua autenticidade. Ok? Então, até aqui nós vimos que existe uma marca da besta, e que essa marca tem que ser algo próximo àquilo que é a marca de Deus. Porque senão não faz sentido. O inimigo, ele atua pelo engano, pela contrafação. Ok, então a gente passa para o próximo e diz assim, trabalhando pelo método da contrafação, o inimigo copiará a marca de Deus, falsificando-a. Ok? Agora cumpre-nos saber o quê? Qual é a marca de Deus? E aí, para quem é adventista, fica muito fácil. Mas será que a gente tem noção do assunto como um todo? Ou será que a gente para por aí? Porque se a gente para por aí, a gente só está arranhando a superfície. A gente não está indo com muita profundidade, sabia? Quer ver por quê? Abra sua Bíblia, pode passar para o próximo. Lá em Isaías capítulo 8. Qual é o selo de Deus? Isaías capítulo 8, verso 16. O que diz aí? Isaías 8,16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Percebe que o Senhor está pedindo para que a sua lei sirva como selo sobre o coração dos seus discípulos. Então não é só sair por aí falando que o sábado é o selo. É preciso entender por que o sábado é o selo. Então nós temos um indício aqui de que a lei do Senhor, ou na lei do Senhor, está contido o seu selo. Ele não disse nada ainda do sábado, né? Então eu estou me precipitando um pouco. Mas vamos lá. A lei, ou na lei está este selo. Agora abre em Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Bom, se é na lei que nós encontramos o selo, vamos saber que selo que é esse. Porque a lei, ela, pelo menos, tem 10 princípios. Será que são todos os princípios? Quais são os princípios? Ezequiel capítulo 20. Os versos 19 e 20. Você conhece, mas vamos acompanhar aí na Bíblia. Mas disse eu a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos. Eu li o verso 18, né? Mas agora o 19. E praticai-os. E agora o verso 20. Santificai o quê? Os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, seu Deus. Percebe? Deus, ele fala assim, olha, sabe a tradição humana? Sabe aquela coisa que os seus pais estão acostumados e te ensinaram a fazer? Deixa isso de lado. Eu não quero tradição. Eu não quero que você faça as coisas de forma automática. Santificai os meus sábados, porque eles servirão do quê? De sinal.
Percebeu aí? Então nós temos uma marca da besta, mas nós temos também um sinal de Deus. E o sinal que Deus instituiu entre ele e o seu povo é o... Vocês estão muito tímidos. O sinal em que Deus instituiu entre o seu povo e ele é o... Está escrito na Bíblia, meu querido. Está escrito aqui. Agora, um selo, ele tem 3 características. Eu não estou falando de selo que a gente cola na carta, tá? Isso daqui é um nome atual para algo muito antigo. Eu estou falando de selo nos moldes lá da época do Antigo Testamento, ou mesmo na época de Jesus. Lembra que quando o filho pródigo ele volta para casa, o seu pai, o maravilhoso pai, coloca algo em sua mão? O que ele coloca? Um anel. Por que ele coloca um anel na mão do filho pródigo? Porque é um símbolo. É um símbolo. E para que servia esse anel? É como uma aliança aqui, né? Para que serve essa aliança? Ora, simboliza que eu sou casado. Minha esposa está aqui. Simboliza que eu sou casado. Mas e um anel de família? O que simboliza? Sabe, estudiosos bíblicos dizem que naquela época a caderneta, sabe aquela agendinha onde o dono da mercearia anota a sua continha? A caderneta, ela só podia comprar a crédito, né, a prazo, se você tivesse um anel de família. O pai do filho pródigo fala assim: filho, você é meu filho, você é da minha... Nada de jornaleiro, nada de um peão que trabalha para mim. Você é da minha família, você tem acesso às minhas riquezas. É isso que quer dizer o anel. O anel era um símbolo. E aí, nesta caderneta, firmava-se o anel, o selo da família. Queria dizer que em algum momento aquela dívida seria paga. Se você vai para a história de Esther, você vê também que o rei Assuero, ele faz o decreto, e ele sela o decreto, ele carimba o decreto com o seu anel. Então o selo é um símbolo de quem está enviando alguma mensagem. Só que este símbolo, ele tem 3 características. São elas: nome, cargo e território. São atributos que no mundo jurídico, eu não sou advogado, mas se tiver algum aqui pode até me ajudar. No mundo jurídico, para que você faça alguma legislação, você precisa disso daí. Tanto que quando tem a edição de uma nova lei, quem assina essa lei tem lá o nome dele, o cargo e qual é o território. Por exemplo, eu posso fazer uma lei para mandar na casa do Regi? Lógico que não. Ali não é meu território. Ele faz do jeito que ele quer. Assim como o nosso presidente não pode fazer uma lei para viger na Argentina, na qualquer outro país aqui. Ele não pode fazer, porque o território dele é aqui. Restringe-se ao Brasil. Ok. Vamos mais. Agora voltemos para a lei de Deus, lá do capítulo 20 de Êxodo. Abra sua Bíblia, por favor, me acompanhe. Êxodo, capítulo 20. O que diz a palavra de Deus? Nós poderíamos passar em revista todos os mandamentos, mas eu acho que seria um consumo de tempo que talvez nos faltasse no final do estudo. Mas perceba que em toda a lei de Deus, em todos estes 10 preceitos, nós encontramos estas 3 características somente nestes versos, do verso 8 ao verso 11. Querem ver? Acompanhem aí. Êxodo 20, versos 8 a 11. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Até aqui, não vem nome, não vem cargo e também não vem território. Estamos neutros. Mas olha só o que diz o verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Percebeu aí? Deus, o nome. Não farás nenhum trabalho, nem tu,
nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Bom, só achamos o nome até agora. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor. Opa, encontramos qual que é o cargo dele. O cargo dele é Criador, pois ele fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Opa, faltou território, né? Mas qual que é o território? Céu, terra e mar. Perceberam? Olha que como é bela a revelação bíblica. Então, nós encontramos no verso bíblico o nome do legislador, Deus, o seu cargo, Criador. E qual que é a jurisdição para a sua lei? Qual que é o território de sua lei? Os céus e a terra. E pode colocar até os mares aí, céu, terra e mar. Ou seja, tudo que é criado. Passando para frente, nós sabemos, e não negamos isso, que a Bíblia traz mais de um selo. Este é um selo de Deus. Mas, se você abrir a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4, verso 30, você vai achar um outro tipo de selo, o selo da fé. Se você for em Efésios 1,13, você vai achar outro tipo de selo, que é o selo do Espírito Santo. E ainda, lá em Apocalipse 7, você encontra o selo do caráter, um caráter puro, imaculado. Então, qual que é a diferença? Como que eu vou saber qual selo usar para entender a profecia bíblica? Ora, estamos falando de profecia. Portanto, o selo bíblico que nós precisamos procurar é um selo escatológico. Escatologia quer dizer profecia, quer dizer acontecimentos futuros. Então, o selo escatológico ao qual o Apocalipse faz menção é o selo do sábado. Não é o selo do Espírito Santo. Não é o selo da fé. Não é o selo do caráter. Por quê? Porque este selo está em paradoxo com a marca da besta. E o Espírito Santo não tem esse paradoxo com a marca da besta. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Ok? Tá bom, então eu já entendi que o selo aí de Apocalipse é o sábado. Mas será que eu posso afirmar que todos os que guardam o sábado já estão selados? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Vamos fazer uma votação, porque vocês estão muito tímidos. E a gente aprende também quando a gente erra um pouquinho. Vocês sabem que eu faço algumas perguntas para que a gente erre e depois a gente acerte, né? Quantos acham que todos aqueles que guardam o sábado já estão selados? Você pode achar, não tem problema não. Quantos acham que todos que guardam os sábados ainda não estão selados? Tem gente que não acha nada aí, hein? Mas tá bom, tem gente que ainda está indeciso. Mas você, ou a maioria, está certa, né? Nós precisamos entender que existe uma diferença entre selo e selamento. Ok? O selo é o símbolo e o selamento é o ato de receber esse símbolo. Ok? Então, nós não podemos afirmar que os guardadores do sábado hoje, vulgo adventistas do sétimo dia, e tem também outras religiões, né, judeus, os batistas do sétimo dia, tem outras religiões que guardam o sábado, mas o selo escatológico ainda não foi colocado sobre os que guardam o sábado. Mas você fala isso com base em quê, Peter? Vamos lá. O selo, ele já existe, mas o selamento ainda não começou. Tá bom. Se ainda não começou, quando que vai começar? Vamos ver. Dentro em pouco, será colocado o selo de Deus em cada um de seus filhos. Oxalá ele seja colocado em nossas frontes. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo se puser a selar os servos de Deus em suas frontes? Aonde que eu achei esse texto?
lá no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 969. Está aqui pequenininho, né, em inglês, mas é o Comentário Bíblico Adventista. Então perceba que oficialmente a nossa igreja ela tem a visão de que o selamento ainda não começou. Portanto, nós, os guardadores do sábado, ainda não recebemos esse selo. Por quê? Será colocado quando o anjo se puser a selar. Percebe que são referências ao futuro. Não aconteceu ainda. Bom, agora que a gente já entendeu qual que é o selo de Deus, resta desvendar o quê? Qual é a marca da besta? Qual que é a marca da besta? Bom, já vi várias propostas, né? O selo da besta pode ser um chip que é colocado embaixo da pele. O selo da besta é um código de barras. Eu já até ouvi de uma pessoa próxima, não posso falar, né? De uma pessoa próxima que a marca da besta poderia ser o nosso CPF. Porque lá tem todos os nossos dados e é com o CPF que se compra hoje em dia, não é? Então, quando você tem que fazer um cartão de crédito, quando você tem que fazer um crediário, quando você tem que fazer qualquer coisa, você coloca o seu CPF. E aí? Será que a marca da besta tem a ver com estas coisas? Ora, meu querido, o selo de Deus é o sábado. O que o sábado tem a ver com essas coisas? E eu vou te dizer uma coisa. Se fosse esse negócio de código de barras aí, eu estava em maus lençóis, sabe por quê? Porque já faz mais de 15 anos que eu tenho uns números de telefone. E esse número aí me persegue. Porque o número da minha casa, o número da casa da minha mãe, né, quando eu morava com ela, o telefone era 5594-6662. E no mesmo tempo, e ainda tenho esse celular, o meu celular é 974866676. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Então, qual é o selo ou a marca da besta? Vamos ler. João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o quê? O primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. Talvez você não tenha parado para pensar ainda, mas, de forma sorrateira, muitas pessoas já estão observando este dia. E lembram-se do que eu falei? Nós somos pessoas de hábito. No momento em que, na hora do vamos ver, né, quando tudo acontecer, as pessoas que já têm esse hábito vão falar, mas qual que como que eu vou pensar diferente? Eu sempre vivi dessa forma, sempre guardei este dia. Percebem? Mais um. A marca da besta, portanto, é um dia, assim como o selo de Deus também é um dia. Também é um dia. Agora, eu posso afirmar que todos os que observam o domingo já receberam a marca da besta? Sim ou não? Não. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu não falo que os guardadores do sábado já receberam o selo de Deus. Certo? Vamos ler. Muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Percebe? Então, quando nós falamos que a marca da besta é um dia, nós não estamos falando contra pessoas, queridos. Nós estamos falando contra uma organização. E uma organização que hoje, segundo este texto do Espírito de Profecia, contém várias pessoas que serão salvas. E isso o Eliseu também falou semana passada. Nós chamamos da igreja invisível de Deus. Então ainda não entendemos quais são essas pessoas. Mas existem pessoas sinceras lá que serão salvas.
Assim como existem pessoas aqui dentro que entendem a luz do sábado, que entendem os princípios de saúde e que não serão salvas. Olha que coisa. Então perceba que não é arrogar para nós, como povo adventista, de que nós temos a verdade e já estamos salvos. Não, é preciso viver a mensagem. É preciso que a mensagem faça a diferença em minha vida. E essa diferença, ela se chama amor. Por isso, toda vez que a gente for tratar desse tema, a gente tem que tratar com muito cuidado e carinho. Porque nós não estamos falando contra pessoas, nós estamos falando contra uma ideologia. E hoje está tão difícil de fazer essa distinção, né? Quando eu falo assim, olha, eu sou de direita ou de esquerda, rapaz, já causa um alvoroço, já causa um... né? Você não pode mais pensar, né? Não pode mais expressar as suas crenças. Então tome cuidado. Nós estamos aqui com o propósito de amar estas pessoas que ainda não entenderam. E mais do que isso, de abrir os olhos delas. Mas elas têm livre-arbítrio. E o livre-arbítrio delas deve ser respeitado. A mensagem de João Batista não era uma mensagem agradável, palatável, fofinha. Não era. Causava incômodo. Assim como esta mensagem pode causar incômodo também. Só que nós precisamos abrir os olhos das pessoas com amor. Nós precisamos não discursar para ganhar, talvez, um debate. Para mostrar que nós sabemos mais ou não. Mas para ganhar o coração da pessoa. Não para enfiar a goela abaixo, para que ela venha. Não. Lembrem-se, muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos, entrarão no céu. Sabe aquele índio que não foi catequizado? Talvez ele viva à altura da luz que ele recebeu. E ele vai estar lá. E talvez nós que recebemos muita luz não estejamos. Porque não vivemos à altura da luz que recebemos. Eventos finais ainda, página 193. Ao passo que a observância do sábado espúrio, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será a declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição de Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em observância à lei divina, uma prova de lealdade ao Criador. Percebe a dicotomia aí? Então, o sábado espúrio, aquele dia que a Escritura faz menção por 8 vezes, e em nenhuma delas diz que nós precisamos guardar. Realmente, o domingo aparece na palavra de Deus, não com esse termo, né? Domingo não aparece em nenhum lugar, mas o primeiro dia da semana está lá. Mas em nenhum deles, nenhuma dos versos da palavra de Deus, fala que nós devemos guardar este dia. Em oposição a isso, nós temos o sábado, diversos versos bíblicos dizendo que nós precisamos guardar o sábado. Ok? Próximo. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra classe, né, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Recebe o selo de Deus. Então, perceba que há esta dicotomia, essa diferença entre estes dois grupos de pessoas, essas duas classes de pessoas. Mas olha, afinal, aconteceu ou não aconteceu este selamento? Nós já concordamos que não, mas o Espírito de Profecia tem algo a nos dizer. Fala assim, ninguém... Evangelismo, página 234, 235. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católico-romana. Então esta marca ainda não foi imposta. Opa, já dei a resposta. Queimei a largada. A marca não foi imposta ainda. Próximo texto diz, a observância do domingo
não é ainda o sinal da besta. E não será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Então, a guarda do sábado ou do domingo, o selo já existe. O sábado é o selo de Deus. E o domingo é o selo da marca da besta. Mas, escatologicamente falando, isso só vai se tornar uma realidade, ou seja, o selamento só vai começar a acontecer quando? Quando o decreto dominical sair. Agora, pergunto, você vai esperar esse decreto sair para tomar uma decisão? Porque pensa o seguinte, e olha o próximo texto. O próximo texto diz assim: quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira o papado, mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. A gente está vivendo, não está? Um dia após o outro, um sábado após o outro, um domingo após o outro, que seja. Só que quando as coisas acontecerem, se você já está no automático, você vai continuar no automático. E aí você, talvez, continue venerando aquele que impõe a sua lei acima da lei de Deus. Próximo. O sábado será, olha só, o verbo está no futuro ainda. O sábado será a pedra de toque de lealdade, da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então vai haver um tempo em que esta linha divisória vai ser traçada. E aí não vai ter voto branco, nulo e indeciso. Não vai haver. E aí diz assim, né? O próximo, né? Se os crentes, na verdade, não forem sustidos por sua fé nestes dias relativamente pacíficos, olha só, ela fala isso naquela época e a gente pode ainda usar hoje, mesmo no meio de pandemia e tal, estes dias são pacíficos. Por quê? Vocês acham que a gente vai ficar se reunindo todo sábado assim até que Jesus volte? Uma igreja bonitinha, né? Banquinho estofado, mandando ali pela internet, chegando na casa dos outros, não vai ser assim não. Podendo abrir a Bíblia, né, com uma Bíblia na mão. Eu não sei como vai ser, viu? Porque hoje a gente tem a Bíblia tão pulverizada, tá em aplicativo, tá em PDF, tem Bíblia que é até Bíblia prova d'água, já viram isso? Bíblia prova d'água, coisa legal, você pode ler a Bíblia, chorar lá em cima dela que não vai acontecer nada. Mas em algum momento isso nos será tirado. E aí, sabe aquela dor que dá quando você não aproveitou aquilo que você tinha? A gente não pode falar o nome dessa dor aqui, mas tem um nome para isso. Você não aproveitou enquanto você tinha, agora vai ser tirado, em algum momento vai ser tirado, e aí? O que vai acontecer? Se os crentes, na verdade, não forem sustidos por sua fé nestes dias relativamente pacíficos, que os deterá quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adorarem a imagem da besta, nem receberem na testa ou nas mãos o sinal? Pensa assim, hoje eu tenho dificuldade, como eu imagino que todos vocês tenham. Poxa, não trabalhar de sábado é um desafio. É um desafio. Para o comércio, o dia que mais vende. Tem a questão das 44 horas semanais. É difícil. Mas se hoje a gente não consegue confiar que Deus vai prover, e Ele provê, porque o salmista diz, eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi o quê? O justo desamparado. Nem o Filho de Deus a mendigar o pão. Ele não fala isso? Agora, neste momento de prova que está à nossa frente, vai ser dito a nós, agora escolhe, é esse o domingo ou é o sábado? Se você não construiu a sua casa com firme alicerce na rocha,
Será que você vai conseguir passar? Será que eu vou conseguir passar? Bem provável que não, né? Último texto que eu quero ler com vocês diz assim: não está longe este tempo, o tempo de prova, solene. Em vez de se tornar fraco e irresoluto, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. Meu querido, esta talvez tenha soado uma mensagem um pouco alarmista. Porém, diante de todos os acontecimentos que se desenrolaram nos últimos dias, assim, diante do nosso nariz, a gente não pode mais ficar marcando o passo. Quem não é do exército ou não foi desbravador não sabe, né? Sabe o que é marcar passo? O que é marcar passo? É fingir que está andando, mas ficar no mesmo lugar. Você não pode ficar mais marcando passo. Você já conhece isso. Você já sabe dessa verdade. Há quanto tempo você sabe dessa verdade? Então tome uma decisão ao lado de Jesus. Esteja preparado para este momento de selamento, para receber o selo verdadeiro. Não a nota de R$3, mas o selo de Deus. Aquele selo que, posto na mão, símbolo de trabalho, ou na fronte, símbolo de liberdade de escolha, raciocínio. Você entendeu, pelo menos pela palavra de Deus, hoje você entendeu que o sábado é o selo de Deus. O que mais falta? O que mais é necessário? Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que eu também preciso muito da bênção de Deus. Para que nós estejamos firmes até a volta de Jesus. Que Deus te motive, coloque dentro do seu coração a esperança deste retorno. E a necessidade de preparo. Esteja pronto. Caso ele volte hoje, ou caso ele volte daqui a, não sei, N anos, mas que ele possa nos encontrar preparados. E que neste momento de prova, neste momento solene de angústia, nós possamos levar avante a mensagem do Evangelho sob o estandarte do príncipe Emanuel. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, que habita nos altos céus e que está entre nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque através do estudo da Tua palavra nós compreendemos a Tua vontade. Senhor, nós precisamos ainda tanto aprender de Ti, Pai. Portanto, abra os nossos olhos para a realidade em que vivemos. Nos ajude, Pai, neste momento premente, onde seremos testados, onde haverá uma angústia a qual nunca houve na face da terra. Que nós estejamos prontos, que nós estejamos em alerta sobre o manto sagrado da Tua justiça e sobre o estandarte do príncipe Emanuel. Fica conosco, Senhor. Abençoa, Pai, por favor, a mente daquelas pessoas que ainda não compreenderam o Teu selo, não compreenderam o tempo em que nós vivemos. Dá-nos, Senhor, sabedoria. Sobretudo, dá-nos o Teu amor, para que verdadeiramente nos interessemos pelas pessoas, e não pelo discurso, não por ganhar debates, mas sim por amar ao Senhor, nós, como condutos do Teu amor ao mundo, possamos amar as pessoas também. Esteja conosco, dá-nos um sábado feliz na Tua presença. Nós te imploramos não porque haja méritos em nós, mas em nome de Jesus. Amém.